Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao canal Aleph Tav. Antes de eu dar continuidade, eu convido você para se inscrever, deixar aí seu like, seus comentários e compartilhar este vídeo. Hoje eu estarei tratando sobre o texto bíblico que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 1 e o versículo 4, referente à seguinte temática: a tradução "e o navio pensou que ia se quebrar" está errada? Sobre isso que eu estarei abordando nesta ocasião. A tradução bíblica da NVI nos apresenta a seguinte leitura referente a este texto bíblico que nos diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Segundo uma certa observação, diz que a tradução "o navio pensou" ou "o navio pensava" não é boa, pelo fato, certamente, que carece de fundamentos. E observando também que não faz sentido dizer que um navio pensou. Esse é o motivo e esta a implicância. Mas será mesmo que essa tradução não tem base e não faz sentido algum? Vejamos o que dizem os especialistas referente a esta questão. Olhando, por exemplo, neste manual de hebraico, produzido aí por Denis, sobre uma abordagem que ele faz referente ao livro de Jonas, olhem a tradução que ele colocou sobre o texto bíblico de Jonas, capítulo 1 e o versículo 4, que diz assim: Mas o Senhor lançou um forte vento sobre o mar, e uma forte tempestade se abateu sobre o mar, e o navio pensou que ia se quebrar. Então aqui nós já temos um excelente fundamento, dando base para essa tradução. No livro da Exegese e Exposição, Chichou me comenta: embora técnicas como a personificação sejam comuns na literatura poética, os narradores, algumas vezes, também empregam, por exemplo, o autor do livro de Jonas, descrevendo a forte tempestade que impediu a fuga de Jonas para Tarsis, declara: até o navio pensou que seria despedaçado. E cita o capítulo 1 e o versículo 4. Então, aqui nós temos uma segunda evidência, dada aí por outro erudito, que traduz desta forma, que o navio pensou. Observando nesta imagem do texto hebraico, temos aí uma palavra que está sublinhada e destacada, em específico, que é rishevá. Verbo esse que está no piel, na terceira pessoa do feminino singular, aspecto catal. Este vocábulo, que é o termo aí traduzido como pensava ou pensou, que está sendo o motivo da abordagem que eu estou trazendo aí e compartilhando com vocês. Olhando aí, nós temos o léxico do BDB. A palavra rachav, verbo este que significa pensar, contar, de onde provém o vocábulo rishevá. E olhando aqui no ponto 2, ele trata do uso deste verbo no piel, onde ele aborda especificamente aí nesta parte destacada o texto de Jonas, capítulo 1 e o versículo 4, dizendo o seguinte: o navio estava prestes a, preocupado em ser quebrado. Ou seja, aqui nós temos um indicativo do barco, ou seja, do navio, pensando. Porém, o que deve ser entendido, compreendido e analisado de forma sensata neste texto bíblico de Jonas, capítulo 1 e o versículo 4, é qual tipo de linguagem que está sendo usada, antes de ser feito acusações dizendo que é uma tradução errônea. É isto que deve ser examinado de forma minuciosa.
Após ter compartilhado com vocês e mostrado que existe base e fundamentação para a tradução e o navio pensou, ou o navio pensava, tanto aí evidenciada por traduções feitas por especialistas eruditos da língua hebraica, como também por dicionários, eu quero compartilhar com vocês neste momento uma informação interessante que nos ajudará a entender que tipo de linguagem está sendo expressa dentro desta última estrutura, da última oração deste versículo bíblico. Aqui no comentário exegético de Denis sobre o livro de Jonas, na página 19, ele aborda o seguinte, dizendo: Rishevá, Piel, Catal, terceira pessoa do feminino singular, de Rachav, atribuição de atividade humana, pensamento, a um objeto inanimado. É um exemplo de prosopopeia. Então, por isso que eu falei já de antemão, precisa muitas vezes ser compreendido e analisado de forma minuciosa qual é o tipo de linguagem que está sendo utilizada pelo escritor de um determinado texto bíblico, de um determinado versículo bíblico, antes de fazer uma acusação dizendo que está errada. Aqui, por exemplo, nós temos um caso de prosopopeia. Mas o que é prosopopeia? Vejamos. De acordo com esta informação, prosopopeia, também chamado de personificação, é uma figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados, a animais ou entidades abstratas. Além disso, eu posso aqui acrescentar que a finalidade da prosopopeia consiste também em tornar o texto mais expressivo e imaginativo, dar vida poética a coisas que normalmente não têm voz, criar empatia ou dramatização em narrativas ou poemas. Então, de modo objetivo aqui, prosopopeia é isto. Bidley, inclusive, compreendendo bem que se trata de uma prosopopeia, ou seja, um tipo de figura de linguagem, comenta de modo bem-humorado: o navio disse para si mesmo: isso é muito ruim, eu acho que posso estar em apuros. Então nós temos aqui um exemplo claro que a essência está em compreender a linguagem expressa no texto, para não sair por aí divulgando bobagens e dizendo que uma determinada tradução está equivocada. Conclusão. Com isso ficou claro de forma evidente e objetiva que esta tradução, o navio pensou ou o navio pensava, tem base, tem fundamentação, seja através de léxicos, obras, entre outros. O ponto de partida é entender que tipo de linguagem está sendo usada, expressa dentro de um determinado texto bíblico. No caso aqui, é uma prosopopeia, ou seja, um tipo de figura de linguagem. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos e até mais.